A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos iniciar o panorama bíblico do Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Informações básicas. O autor é Mateus, ele era um publicano, chamado aí coletor de impostos, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. A data, assim como foi no panorama do Antigo Testamento, as datas são sempre aproximadas, né? Não são datas exatas. Mas a data provável de escrita foi no ano 60 ao ano 70 depois de Cristo. O local provável foi Antioquia da Síria. E as fontes foram o Evangelho de Marcos, né? Que algo que se entende na teologia e também na história, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então esse material foi organizado por Mateus, usando aí os registros de Marcos. O alvo principal são os judeus cristãos, os judeus que foram alcançados pelo Evangelho e por Cristo, então esse é o alvo. E o versículo-chave é Mateus capítulo 15, verso 17 e capítulo 28, versos 18 a 20. A palavra-chave é Messias, o rei ungido, né? Então, era uma coisa muito familiar para os seus leitores, aí, no caso, os judeus. Eles tinham uma familiaridade muito grande com esse termo Messias. O resumo do livro. Então, Mateus ele apresenta essa linhagem, né, desde o nascimento e os primeiros acontecimentos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então, ele mostra isso nos capítulos iniciais. Depois, ele descreve o ministério público, então aí Jesus já sendo conhecido por todos, e aí mostrando os milagres, né, destacando os milagres, os ensinamentos, né, como o Sermão do Monte, que foi um texto muito conhecido no Evangelho e muito estudado também. E também o chamado aí aos discípulos, né, os primeiros discípulos de Cristo, Mateus registra também esses chamados. Também fala dos ensinamentos do Senhor, eles são organizados aí por discursos, e aí, como disse, o Sermão da Montanha, as parábolas, e tudo isso mostra, então, revelam, deixei bem destacado aí, os princípios do reino de Deus. Então, ele destaca isso. E o Evangelho, então, ele termina com a grande comissão, ou a grande missão da igreja, né? A única forma agora de pregação do Evangelho, de difusão do Evangelho para todos os povos. Bom, conteúdo. O propósito, então, do livro, Mateus escreve, então, para mostrar que Jesus é um Messias prometido, e é por isso que ele frequentemente ele vai citar o Antigo Testamento. Então, mostrando o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento. Então, ele vai mostrar isso, esse Messias prometido. Também ele vai mostrar desde a genealogia de Jesus, mostrando que, como todo rei, né, quando a gente pensa num rei, até mesmo nas monarquias existentes ainda hoje, quando a gente vai pensar num puro sangue, né, numa pessoa que vem de uma linhagem real, as pessoas precisam conhecer a genealogia desse indivíduo. E aí Mateus ele vai mostrando na genealogia de Jesus, desde Davi, e aí ele vai mostrando essas referências, conduzindo então os leitores a reconhecer que Jesus é o rei, né, o Salvador esperado, o Messias, porque ele vem, né, ele é da linhagem de Davi. Bom, também o Evangelho de Mateus narra a vida e o ministério do Senhor, desde então do anúncio do seu nascimento até a ressurreição. Então Mateus ele destaca desde a anunciação aí do nascimento do Senhor até a sua ressurreição e também a grande comissão. Vai destacar os principais ensinamentos, milagres, parábolas, e aí, como disse, culmina na grande comissão aí da igreja. E aí, o Senhor envia os discípulos, então, para anunciar o evangelho e fazer discípulos de outras nações. Então, o Senhor, ele começa fazendo os discípulos, ele começa ali com os 12, e aí depois ele comissiona a igreja também a fazer discípulos. Bom, a ênfase.
Mateus apresenta Jesus, então, como o Filho de Deus e também esse Messias prometido. Também o Rei dos Judeus, aqueles que os judeus aguardavam. Ele destaca também que Cristo é o Deus conosco, né, o chamado aí de Emanuel, cumprindo também a profecia de Isaías. Ele também é o Senhor da igreja e tem toda a autoridade. Os seus ensinamentos permanecem atuais ao povo de Deus hoje, então a gente consegue fazer a aplicação também para o nosso tempo. E aí ele vai mostrando que o evangelho do reino é anunciado a todas as nações, alcançando também os judeus e os gentios. Então, e não fica só restrito ao povo de Israel. Bom, o esboço do livro. Dos capítulos 1 a 4 mostra esse início da vida do nosso Senhor, depois os sermões de 5 a, o capítulo 5 ao capítulo 10, Jesus como o Messias do capítulo 11 e 12, as parábolas no capítulo 13, o poder de Cristo nos capítulos 14 a 17, o reino dos céus no capítulo 18 e a ministração na estrada, né, no caminho para Jerusalém, nos capítulos 19 a 20, a paixão de Cristo, né, então a morte do Senhor, o caminho do Calvário, aí dos versículos, dos capítulos 21 a 27, e a ressurreição e a grande comissão no capítulo 28. As principais personagens no livro, né, no Evangelho de Mateus, Deus, claro e óbvio, né? Como todo livro da Bíblia, ele fala sobre Deus. Até Esther fala de forma indireta. Jesus, Maria, né? Como desde a Anunciação até o Calvário. José, João Batista, os 12 discípulos, os líderes religiosos, Caifás, Pilatos, Maria Madalena. Esses são algumas das principais personagens do Evangelho. Curiosidades no Evangelho de Mateus. Antes então de Jesus seguir, né, Mateus, antes de Mateus seguir a Jesus, ele era chamado de Levi. Tudo indica que seria o nome dele hebraico, ou o nome dele, né, num contexto mais do seu próprio povo. Então, talvez o nome dele Levi, referindo a um dos patriarcas, né, das 12 tribos, então Levi, e ele trabalhava como cobrador de impostos. Então, não se sabe ao certo, mas é provável que ele tenha esses dois nomes, um relacionado à sua nacionalidade hebraica, né, ou judeu, propriamente dito, e Mateus como um nome, talvez um nome romano ou algum outro nome que ele tenha sido tenha recebido. Então, o Evangelho mostra esses dois nomes desse que é o escritor do livro. É o único Evangelho que relata a visita dos magos, né, do Oriente ao menino Jesus. Também contém 5 grandes discursos do Senhor, incluindo aí o Sermão da Montanha. É o Evangelho que mais cita o Antigo Testamento, destacando aí o cumprimento das profecias messiânicas. É o único evangelho também que registra a expressão reino dos céus, e ele utiliza cerca de 32 vezes em vez de reino de Deus, que acontece na maioria dos evangelhos. Então, tem essa particularidade aí do reino dos céus no evangelho de Mateus. Destaques. O evangelho dos sermões. Então, Mateus apresenta a linhagem, o nascimento e o início da vida do nosso Senhor nos capítulos 1 e 2, e em seguida ele vai descrevendo o seu ministério, organizando então aí os ensinamentos em grandes discursos, como o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, também chamado, dos capítulos 5 a 7, e aí a missão dos discípulos no capítulo 10, as parábolas no capítulo 13, e aí esse comissionamento da igreja no capítulo 18, os discursos contra a hipocrisia, e sobre o futuro no capítulo 23, aí 23 e 24, que aí nós temos aquele sermão, né, ou a parte escatológica do livro,
que há muita discussão no meio teológico sobre esses eventos. E aí ele vai concluir lá no capítulo 28 com a grande comissão. Então ainda se fala aí da morte e ressurreição do nosso Senhor e a grande comissão. Esse é o evangelho dos sermões. A aceitação no cânon. Como é que ele foi então aceito? Ele foi amplamente aceito então pela igreja desde a sua publicação, não houve nenhuma divergência ou dúvida sobre esse evangelho, sobre esse escrito. E aí, durante os primeiros séculos aí do cristianismo, tornou-se o evangelho mais citado pelos escritores cristãos e nunca teve, então, sua autenticidade ou inclusão no cano seriamente contestada. Ou seja, de forma geral, foi o evangelho que foi aceito de forma bem tranquila, sem divergências aí pelos estudiosos e organizadores do cânon sagrado. As parábolas do reino. No capítulo 13, Mateus reúne então as principais parábolas do reino. Então, por meio delas, Jesus revela os mistérios do reino de Deus aos que recebiam então essa mensagem com fé, enquanto os seus significados permanecem ocultos aos que rejeitam o seu ensino e permanecem endurecidos. Então, no capítulo 13 vai falando dessas parábolas do reino, e aí as pessoas que aceitavam essas parábolas, elas recebiam por fé e na esperança do futuro, e aqueles que rejeitavam isso tinham seus corações endurecidos, e permaneciam com os corações endurecidos e não queriam saber dessas parábolas, né? Eles tinham um grande problema aí. Bom, como a nossa função nessa aula é só fazer um panorama, a gente não está fazendo um estudo exegético, exaustivo do livro, né? O que demoraria muito tempo, a gente demoraria muito tempo para fazer isso no livro inteiro. Então, quem sabe Deus nos ajude aí que no futuro a gente consiga fazer isso. Bom, contribuições então de Mateus. O que Mateus ajudou aí na propagação do reino, né, do Senhor? Ele preserva, então, a contribuição de Mateus, ele preserva os maiores blocos de ensinamento de Jesus nos evangelhos. Ele relata a concepção virginal de Jesus sob a perspectiva de José. Então é interessante que o evangelho de Mateus, ele mostra mais a perspectiva de José, o Senhor falando com ele e dando orientação. Ele faz um amplo uso do Antigo Testamento, que aí comprova, né, evidencia o cumprimento das profecias. Então, Mateus é um grande livro para se pregar hoje quem faz evangelização, por exemplo, com povos, com o povo judeu. Então, mostrar o evangelho de Mateus, esse cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele apresenta também Jesus como o Cristo, o filho de Davi, o filho de Deus, filho do homem, o servo do Senhor e o Emanuel, aí o Deus conosco, fazendo a citação aí de Isaías. Bom, Jesus é o Messias, as partes doutrinárias agora do Evangelho de Mateus. Jesus é o Messias, também chamado de Cristo, profetizado então no Antigo Testamento, como o tão esperado Salvador que morreria pelos pecados do mundo. Né? Então, e aí tem várias citações aí de Jesus como o Messias. Bom, o caráter de Deus, o que a gente vê aí no caráter de Deus em Mateus? Que Deus é acessível, Deus é bom, e aí está cada uma das referências. Deus é santo, é longânimo, Deus é perfeito, Deus é poderoso, Deus é providente, Deus é incomparável, Deus é único, né, o único Deus é sábio e Deus se ira também. E aí, partindo já para o fim, né, a aplicação prática, o Evangelho de Mateus, então, ele continua muito atual, né, para a igreja hoje. Destaca a importância, então, do evangelismo, né, com a questão da grande comissão. Ele fala do Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento também é palavra de Deus, e ensina que os cristãos eles devem viver sob os valores do reino de Deus, ali, principalmente pensando ali no Sermão do Monte, ali a ética do reino, e aguardando também o retorno
glorioso do nosso Senhor, que é a herança prometida aos filhos de Deus. E aí, para concluir, o Evangelho de Mateus então apresenta Jesus como o Rei e o Messias, né? Que foi prometido, foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e os ensinamentos do nosso Senhor revelam o fundamento da nossa fé e destacam também a importância de viver sob os valores do reino, como diz sobre aí o Sermão da Montanha, e aguardando o retorno glorioso do nosso Senhor, e enquanto ele não vem, nós também fomos comissionados, como está lá no capítulo 28, versículos 18 em diante, mostrando que a igreja foi comissionada a levar esse evangelho a todas as nações. Meus irmãos, é isso. Nós encerramos aqui então o panorama bíblico do Evangelho de Mateus. Se ficar com alguma dúvida, posta aí nos comentários. Que Deus abençoe e até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.